Mateus capítulo 6, verso 6. O texto vai dizer assim: o tema da mensagem hoje é ativando o fogo do Espírito Santo. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Diga para quem está do seu lado: Deus te recompensará. De novo, Deus te recompensará. Você vai lembrar comigo que Jesus aqui está pregando o Sermão da Montanha. O Sermão do Monte ele é compreendido em 3 capítulos: capítulo 5 de Mateus, capítulo 6 de Mateus e capítulo 7 de Mateus. No capítulo 5 ele vai trazer um compêndio sobre as bem-aventuranças, sobre ser o sal da terra e a luz do mundo. Vocês lembram que nós pregamos sobre isso? Mas no capítulo 6 ele vai falar sobre algumas posturas dos cristãos: a postura de oração, a postura de jejum, a postura de ofertas, generosidade, esmolas, gratidão a Deus. No capítulo 7 ele vai falar sobre a atitude de construir uma casa, a postura de abandonar a iniquidade e viver a santidade de Deus. Mas aqui no capítulo 6 ele fala um versículo muito conhecido que nós lemos agora: tu, quando orares, entra no seu quarto, fecha a porta e ora ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai, que vê no secreto, te recompensará. Algumas traduções vão dizer, te recompensará publicamente. Algumas ele vai dizer, o pai vê no secreto e recompensa pública, e outra fala que vai apenas recompensar. Para você tentar entender um pouquinho, por que Jesus usa culturalmente a ideia de um quarto? Na época, queridos, as casas em Jerusalém, na região da Galileia, eram casas muito simples. Normalmente tinha apenas um cômodo a casa. Não havia grandes repartições internas, o chão era de barro, elas eram feitas como se fosse de palafitas ou madeira revestida de barro e telhados de palha. Aí fica mais fácil entender por que abrir o telhado, descer um paralítico até Jesus. É como se fosse abrir as palhas de um telhado. Porém, Jesus vai mostrar que existe um quarto dentro dessa casa. E eu acho que é interessante a gente tentar entender o que ele está falando aqui. Esse quarto, Jesus usa uma expressão chamada tameion. Repita comigo, tameion. De novo, tameion. O tameion é a expressão para nós como quarto, mas para os discípulos da época era um aposento aonde se guardavam os tesouros da casa. Tameion não era qualquer quarto, não era um quarto para você dormir, não era um quarto para você descansar com sua esposa ou seus filhos, era um lugar aonde você guarda os tesouros da casa. Hoje conhecido, para algumas casas tem um aposento para a despensa, aonde está a comida. Antigamente as casas tinham espaço para guardar comida, não sei se a sua casa tem isso, hoje é só o armário. Mas antigamente havia uma despensa, lembra dessas casas assim? Tinha como se fosse um quartinho para os armários de comida. Era como se fosse o tesouro da família aquilo ali, porque nem todo mundo tinha comida na época. Então, Jesus está usando essa expressão, dizendo, tu quando entrar no teu tameion, no teu lugar secreto, no lugar onde estão os teus tesouros, no lugar onde estão as tuas riquezas, no lugar onde estão os teus bens, ora ao teu pai, que vê o que está no secreto da tua vida. A expressão de Jesus, ele está se referindo apenas a um cômodo interior, e ele vai fazer uma analogia diferente dos fariseus. Os fariseus usavam como ostentação a vida de oração. Eles gostavam de ir para as praças, ó Deus, poderoso. Eu gosto de brincar que os fariseus viravam até carioca na hora de orar. Deus poderoso. E aí tinha uma vida de ostentação. Jesus fala, não, você não vai ser como esse tipo de gente. Você vai ter uma vida secreta. Porém, a sua vida secreta não vai ficar secreta, ela vai ficar pública depois. Jesus está dizendo o seguinte, aonde tem os teus tesouros? No versículo 21, Mateus 6, 21. Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu... Agora você entende por que onde está o teu tesouro está o teu coração? Porque versículos antes ele disse, entra aonde está o teu tesouro e troca ele. Ao invés de pensar que o seu dinheiro é o seu tesouro, que os seus bens é o seu tesouro, que os seus diplomas é o seu tesouro, acredite, a minha presença é o seu tesouro.
O que ele está dizendo agora é que homens e mulheres devem ter um tameion na sua vida, um lugar secreto para a manifestação da presença dele. Não é apenas fechar a porta da sua casa, dizer, não, agora eu estou no meu quarto secreto. Agora aqui, ó, aonde você está, você pode acessar um quarto secreto da sua vida e atrair a presença dele agora. O que ele está falando é que agora você pode entrar no lugar aonde estão os teus tesouros. Talvez sua família é o seu tesouro. Talvez seu emprego é o seu tesouro. Talvez seu certificado é o seu tesouro. Talvez seu salário é o seu tesouro. Talvez sua empresa é o seu tesouro. Ele está dizendo, entra ali, tira para fora e me coloca lá dentro. Ao fazer isso, tudo aquilo que você faz secretamente, eu vou manifestar publicamente lá fora. Ou seja, alguém que tem uma vida secreta com Jesus, não consegue ficar escondido. Em algum momento ele vai tirar do lugar do tesouro e vai dizer, esse cara, essa mulher tem um tesouro em mim, tão precioso, que não tem mais como guardar aqui dentro, vai ser visto lá fora. O tameion era um lugar da presença para a cultura judaica. Por que Jesus usa essa analogia? Você lembra do tabernáculo? Haviam 3 compartimentos, o átrio, o lugar público, um santo lugar, um lugar um pouco mais privado, onde tinha mesa, onde tinha candelabro, mas havia um tameion, chamado Santo dos Santos, aonde só uma pessoa entrava uma vez por ano, e aonde ao entrar uma vez por ano, a glória de Deus invadia o lugar. Jesus faz essa analogia dizendo, esse Santo dos Santos é o tameion, aonde a minha glória entra e invade o lugar. E ele faz essa analogia, queridos, mostrando que no Santo dos Santos tinha uma riqueza indizível. E olha que incrível, o sumo sacerdote não enxergava a caixinha de ouro que tinha lá dentro. Tamanho era o peso da glória, que a cultura judaica vai dizer que, já viu a expressão, eu não vejo um palmo na frente do nariz? Alguém já viu essa expressão? Sim ou não? Essa é uma expressão judaica. Porque era a medição que o sumo sacerdote tinha que medir para saber se estava pronto para entrar no Santo dos Santos. Como era isso, pastor? Ele ia levantando incenso, adoração, era um incenso mesmo. Já viram os padres que balançam aquele incenso assim? Já viram? É uma tipificação do incensário que o sumo sacerdote tinha. Então, antes de entrar no ambiente da glória, no tameion, ele balançava aquele incensário só com a mão para dentro. E enchendo de fumaça, enchendo de fumaça, enchendo de fumaça. Como que ele sabia que estava pronto para entrar? Ele media. Se ele enxergasse a ponta do dedo, não dava para entrar. Ele tinha que fazer mais fumaça, mais fumaça, mais fumaça, mais fumaça. E media de novo. Estou vendo ainda, mais fumaça, mais fumaça, mais fumaça. Cara, não vi a ponta do meu dedo. Agora eu posso entrar diante do Senhor. Ou seja, Deus estava mostrando, naquela época, que se você quiser estar diante dele, a coisa mais importante para ser vista não é você, não é o seu tesouro, não é a sua riqueza, não são os seus filhos, não são o seu carro, não é os seus bens, não é o seu corpo, mas é somente ele. É somente ele. O quarto secreto era esse lugar aonde o que mais nos importa, queridos, é a presença dele. É um lugar onde você entra hoje, agora, aí. Pesquise no seu coração o que para você é riqueza. Faça isso agora. Pense onde estão suas riquezas. O que para você é riqueza hoje? O que para você é algo que fala, não, pastor, isso aqui para mim isso aqui é minha riqueza hoje. Os meus filhos são a minha riqueza. Eu sei que tem pais que vão falar isso, mães que vão dizer isso. Não, os meus filhos são a minha riqueza. Alguns vão dizer, não, pastor, eu não tenho filhos, talvez o meu negócio é uma riqueza para mim, a minha saúde é uma riqueza. Quais são os tameions da sua vida? Enquanto eu prego, pense, é esse lugar que o Senhor quer entrar hoje, é esse lugar que o Senhor vai entrar hoje, e é ali que Ele vai ativar o fogo do Espírito. É dentro desse tameion, querido, que vai acender um candeeiro dentro de você, uma chama dentro de você, ao ponto de você olhar para a sua vida e dizer assim, cara, não faz sentido mais nada do que eu tenho. Quando ele vem, uau,
Quando ele vem, querido, tudo perde o prazer. Quando ele vem, quando ele chega no ambiente, você não está muito preocupado se o irmão do seu lado olha para você, você está com um ranho no nariz, com lágrimas nos olhos, você não está muito preocupado, meu Deus, ele perdeu a compostura, não estou nem aí para a minha compostura, eu estou diante do meu Senhor e só Ele me importa. É assim que os homens e mulheres ficam no quarto secreto. Além do espaço físico, o quarto secreto representa um estado de espírito, um lugar interior do silêncio da sua alma, a concentração onde a pessoa desliga o mundo exterior e se concentra somente em Deus. Fechar a porta é deixar para trás as distrações, as preocupações de buscar a aprovação dos homens, é fechar a porta. Talvez você vai ter que fechar algumas portas hoje, dizer, cara, não estou muito preocupado, nem com o que a minha esposa vai pensar agora, eu vou fechar a porta. Sabe quando você entra na sua casa, e você quer privacidade, você faz o quê? Você abre a porta ou fecha a porta? Abre a porta ou fecha a porta? Então hoje tu vai ter que fechar algumas portas da sua vida para ter uma privacidade com o Senhor, para ter um tempo com Ele, para deixar Ele falar ao seu coração, para ser ouvido por Ele e para com que Ele ouça a sua vida também. Sabe o que é incrível, queridos? Enquanto eu meditava nesse texto, eu lembrei de um homem chamado Zacarias. Sabe quem foi Zacarias das Escrituras? O pai de João Batista. A Bíblia vai dizer que ele era um sacerdote. E o texto vai dizer, queridos, que no turno de Abibe, coube a sorte para Zacarias entrar diante do Santo dos Santos. Olha que interessante, queridos. Zacarias era um velho sacerdote. Não sabe quantos anos tinha, talvez 70 anos. Porém, o que é incrível é que na época de Zacarias, presta atenção aqui em mim, tinham 4.000 sacerdotes. E entrava uma vez por ano. Qual a chance de ele entrar naquele lugar? Na vida. Só se ele tivesse 4.000 anos. Ou seja, era quase que ganhar na Mega Sena, ser sorteado para entrar diante do Senhor. Mas o texto vai dizer que Zacarias foi sorteado para entrar diante do Senhor. Olha que incrível. A expressão máxima era, Zacarias entra, e ao entrar, na hora que ele entra, um anjo se apresenta e fala, Zacarias, a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, vai ter um filho. Agora quer saber o que é mais incrível? A Bíblia não diz, Zacarias não falou nada. Não diz que Zacarias entrou e orou. Diz que Zacarias entrou no Tameion. Só no entrar no Tameion, só no ir para o quarto secreto, Deus já enviou um anjo para dizer, ei, a tua oração foi ouvida. Eu fico pensando, qual oração? Talvez a oração quando Zacarias tinha 20 anos, Senhor, casei com Isabel, Isabel não pode ter filho, ela é estéril, dá um filho para nós, dá um filho para nós, Senhor, dá um filho para nós. Eu não sei, talvez passou 60 anos daquela oração. E uma coisa é certa, a Bíblia vai dizer que Deus não despreza a oração do justo. Eu não sei quanto tempo levou para Zacarias, ou quanto tempo fez que Zacarias orou, mas uma coisa eu sei, que quando ele entrou no Tameion, o anjo disse, ei, o Senhor mandou vir aqui para te dizer uma coisa, a tua oração foi ouvida, a tua mulher vai ter um filho. Ele fica dizendo, como assim, Senhor? Ela é velha, ela é estéril, já está fora da idade, não interessa, a oração feita lá no passado é respondida hoje, porque tu entrou no lugar certo, no Tameion, no lugar dos teus tesouros, e recompensa é pública, Zacarias, vai para fora, a tua mulher está grávida. A coisa mais incrível, queridos, que eu posso ver de homens que têm respostas de oração, é que eles não estão preocupados quando a resposta vem, mas eles estão preocupados em atrair a presença, o fogo do Espírito, serem cheios do Senhor. Não interessa a resposta, é não, espera ou sim, uma hora ela chega. Uma hora ela chega, queridos. Talvez você tenha feito orações alguns anos atrás, hoje, escute isso, hoje você vai entrar em um lugar e haverá respostas da parte de Deus. Talvez suas orações foram feitas há 3, há 5 anos atrás. Talvez seu casamento estava se acabando e você orou 1 ano atrás. Mas hoje vai ter resposta da parte do Senhor. Entrar no Tameion, no quarto secreto, é ficar com as respostas de Deus, queridos.
Vai saber se de repente você não estava esperando uma resposta hoje da parte do Senhor. Vai saber se a sua oração feita alguns anos atrás pela sua família não vai ser respondida hoje aqui, ó. Quando eles vierem entregar a vida para Jesus no final desse culto. Vai saber se a sua resposta dessa semana não vai ser entregue para a sua vida hoje, queridos. Vai saber se o ativar do fogo do Espírito dentro de um lugar secreto na sua vida não vai te trazer recompensas públicas. Eu não sei, mas uma coisa eu tenho certeza, todo homem, toda mulher que quando entrou diante do santo lugar, no tameion da vida dele, nunca mais foi o mesmo. Nós cantamos, quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Quem já pisou no santo dos santos, que ele não consegue mais viver no átrio, no barulho da multidão, no diz-que-me diz-que dos irmãos, no blá 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 da rede social, ele não sabe mais viver naquele lugar, querido. Mas agora é o Lula, agora é o Alexandre de Moraes. Ih, irmão, eu não estou lá no átrio, eu estou aqui no santo dos santos, e no céu não tem crise, não tem enfermidade, não tem problema, não tem situação difícil, no céu não há choro, não há ranger de dentes, no céu há alegria, a ação do Espírito. Ei, o santo dos santos mostra um outro lugar, uma outra realidade. O tameion, quem vive no tameion não é afetado pelo átrio. Quem vive no tameion não é afetado pelo burburinho da multidão. Talvez você hoje, e eu vou botar alguns pontos aqui, você vai se identificar. A.W. Tozer vai dizer: nada dentro ou deste mundo se compara com o simples prazer de experimentar a presença de Deus. Uma festa de uma noite não se compara. Um almoço não se compara. O nascimento de um filho e de uma filha não se compara. Um casamento não se compara. A troca de um emprego não se compara ao experimentar a presença de Deus. Não tem nada mais poderoso, queridos, do que a presença de Deus. Não tem nada que satisfaça mais nossa vida do que a presença de Deus. Sabe por que você está ainda muito balançado com as coisas desse mundo? Está faltando a presença de Deus na sua vida. Está faltando esse fogo do Espírito. Está faltando essa chama interior. Está faltando esses olhos como chamas de fogo. Está faltando esse olhar de dizer, cara, eu não sei o que está se passando, mas uma coisa eu sei, meu Deus ainda tem respostas para a minha vida. Está faltando esse olhar que o mundo olha e fala, meu Deus, o que tem nos olhos desse homem, nos olhos dessa mulher? Ei, os meus olhos são como chamas de fogo, iguais o do meu Senhor. Abra comigo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. O texto vai dizer, não apaguem o Espírito. Não apaguem o Espírito. Paulo está dizendo que uma igreja é possível apagarmos o Espírito, queridos. É possível termos uma boa banda, um bom painel de LED, um bom sistema de iluminação, um bom voluntariado, mas não ter o Espírito é possível. Por isso, não apague. Diga para o teu lado, não apague. De novo, não apague. De novo, não apague. A palavra aqui, apagar, é uma palavra grega que ele usa, que significa extinguir o fogo, ser apagado, sufocar, suprimir, abafar, limitar a influência do Espírito. Paulo está dizendo, não limite a influência do Espírito na sua vida. Não limite. Não, eu acho que é assim, pastor. Cara, eu sou crente, mas as coisas do Espírito é na igreja. No meu trabalho, não. Toda vez que você faz uma segmentação das coisas do Espírito e das coisas dos homens, você está dizendo, nas coisas dos homens eu tenho lugar para pecar, coisa que eu não tenho nas coisas do Espírito. Paulo está dizendo, não limite o Espírito.
Deixa ele agir no seu trabalho. Deixa ele agir na sua família. Deixa ele agir nos seus colegas. Deixa ele agir no seu casamento. Deixa ele agir na criação dos seus filhos. Deixa ele agir nos seus parentes, aqueles parentes que riem de você que está aqui na igreja hoje. Deixa ele agir lá, amém, queridos? Para incendiar o seu relacionamento com Deus, a primeira coisa, tenha um senso de urgência. Senso de urgência. Quem aqui teve algum filho enfermo que você teve que sair correndo para ir para o hospital? Para a UPA, materno? Teve já? Sim ou não? Você saiu devagarinho, tipo, é só estar um pouquinho mal. Ou você foi buzinando, dando sinal de alerta, tocando os carros por lado, brigando com quem estava na sua frente, achando que ele sabe que estava passando mal. Como é que foi? Foi empurrando todo mundo, não foi? Tem um senso de urgência. 1 Tessalonicenses 5,4 vai dizer: mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que este dia o surpreenda como um ladrão. Você não está em trevas, você está em Cristo. Você não vai ser surpreendido como um ladrão. Meu Deus, fui roubado. Não, senso de urgência, sinal de alerta. Os dias são maus, e provavelmente os últimos, queridos. E a melhor maneira de enfrentar é aumentar a conexão com o Espírito Santo. É aumentar a chama do Espírito. Você sabe quem já acampou aqui sabe quando bota fogo numa fogueira, não vem cobra, não vem bicho, sim ou não? Acho que a mulherada não sabe muito, mas os homens depois podem explicar. Você quer espantar todo tipo de bicho peçonhento e até mesmo predadores, você faça uma fogueira, sim ou não? Ei, presta atenção. Você quer espantar todo tipo de predador, os inimigos da sua alma, os demônios que tentam afetar o seu casamento, a criação dos seus filhos, a destruição do seu lar, a ruína do seu trabalho, aumente o fogo. Aumente o fogo, querido. Aumente o fogo. Ponha mais fogo. Ponha mais fogo. Ponha mais fogo. Faça uma fogueira. Levante uma fogueira na sua casa. Não vai ter espaço para as peçonhas chegar. Não vai ter espaço para a cobra venenosa vir querer dar uma mordida. A linguinha dobrada. Tu viu, pastor? O líder. Bota fogo. Bota fogo. Irmão, eu não gostei muito do que ele fez. Bota fogo. Não vai dar espaço para ele falar mal. Não vai dar espaço para ele reclamar. Não vai dar espaço para ele murmurar. Porque aí vai ter fogo. Vai ter fogo do Espírito. Amém, queridos? O fogo do Espírito nos dá experiências marcantes, novas, impactantes. O GPS do Espírito é independente das estações ou épocas. Uma vez que acende o fogo, ele vira um farol para a sua vida, todos sabem onde ele está. Segunda coisa, resista às oposições. Diga para o do seu lado, resista à oposição. Como assim, pastor? Como é que eu resisto à oposição? Agora a moda está a dizer que nós somos uma minoria. Não, nós somos a maioria, amém? Nós vamos povoar o céu. Vamos saquear o inferno. Vamos resistir à oposição, amém? Agora tem que ficar quieto. Como é que é? Porque às vezes estou pregando e me vem um monte de coisa na cabeça ao mesmo tempo. Aí eu tenho que calar algumas coisas que vêm que eu sei que não são do Espírito, são da minha alma. Então eu tenho que dar uma caladinha. Você entende? Se a gente fala tudo o que quer, e essa é uma desculpa que Satanás usa a boca de muito crente, eu sou assim mesmo, eu falo o que eu quero. Quem fala o que quer, recebe o que não quer. Cuidar da língua é um princípio, amém? Tiago vai dizer, quem domina a própria língua, domina o corpo. Quem domina o corpo, bota um freio no cavalo, leva o cavalo para onde quer. Bate nesse cavalo do seu lado e fala assim, domina a língua. Se não tem um cavalo do seu lado, bate em você mesmo, diga assim, seu cavalo, domina a língua. Queridos, resiste. As coisas que saem. Tem alguém online com a gente, pede para quem está perto de você, seu cavalo, domina a língua. Querido, fazer oposição. Resistência, oposição, eu falei hoje para os homens.
Uma vez eu pensava que resistir à oposição era ficar calado, vendo o diabo bater na minha casa, eu vou aguentar essa paulada. Quem te viu passar na prova e não te ajudou. Não. Resistir à oposição é avançar e saquear o inferno, queridos. Aonde estão as trevas querendo acessar a tua vida? Seu casamento? Na briga conjugal? Na criação dos filhos? Seu filho saiu de casa, bateu a boca e falou que não volta mais? Aonde estão as trevas querendo vir? Resista à oposição. Ei, negativo, aqui tem promessa. Aqui tem palavra de Deus, não vai ser assim não. Satanás não vai sambar na minha casa não. Aqui tem promessa, tem palavra, tem a parte do Espírito, tem o fogo do Senhor. E são essas palavras que vão se cumprir, amém, queridos? Isso é fazer oposição. O texto vai dizer, nós porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. Tudo vai conspirar contra você, queridos, mas você vai continuar sendo frutífero no lugar secreto. Tudo vai conspirar. Não teve aqui, o irmão não deu testemunho aqui, que antes de ir para o retiro, levantou, travou a coluna? Nunca trava a coluna, vai travar a coluna na hora de ir para o retiro. Ah, é coincidência. Eu não acredito em coincidência. Tudo vai conspirar. O que você tem que fazer? Tem gente que hoje não veio para cá, porque alguma coisa aconteceu. Um parente que nunca vem, chegou com uma caixinha de cerveja, quem sabe, na porta de casa, disse, ô compadre, vim aqui comer uma pizza, uma carne, trouxe uma cerveja para você. Ei, está conspirando para não estar aqui, porque está uma palavra. Abre os olhos, crente. Quem teve dificuldade para sair de casa e vir para cá? Lutinha, guerrinha, ligação, mensagem. Nunca te visitam. Te visitam na hora de ir para a igreja. Ah, coincidência. Motivo para negligenciar a presença de Deus, nós temos inúmeros, queridos. Mas nós não podemos negligenciar. Porque se nós negligenciamos a presença, nós abrimos o espaço para a presença maligna em nossa casa. Terceira, para incendiar o seu relacionamento com Deus, livre-se dos ressentimentos. Pode falar para quem está do seu lado. Livra do ressentimento. Quem sabe é hora de se reconciliar aí, hein? Livra do ressentimento. Ah, não, essa não, essa tu contou para o pastor. Essa tu falou para o pastor, né, que está brigado hoje, né? Vai de novo, livre-se do ressentimento. De novo, ressentimento. Ressentimento. Tem gente que está há 10 anos sentindo a mesma coisa. Isso é ressentimento. Não, pastor, tu não sabe, porque há 10 anos atrás ele fez isso para mim. Ressentimento. Não, tu não sabe, pastor, é porque há 20 anos atrás, quando nós casamos, é ressentimento. Está sentindo a mesma dor há tantos anos, por quê? Se você quer o fogo do Espírito na sua vida, livre-se do... Mas pastor, ele me traiu há 40 anos atrás. Livre-se do... Olha que interessante, o ressentimento é tão desgraçado na vida de um cristão, que Jesus disse o seguinte, Mateus 5:23, portanto, se você estiver apresentando a tua oferta diante do altar, e ali te lembrar que o seu irmão tem algo contra você, deixa ali a tua oferta, e vai lá se reconciliar com teu irmão, depois, volta para fazer a tua oferta. Tem gente que deixou oferta hoje aqui sem se reconciliar, querido. Não serviu de nada. Não serviu de nada. Eu vou te dar a chance de, antes de encerrar esse culto, você procura aquela pessoa que, não é ela que te feriu, não é você que feriu, você acha que tem alguma coisa entre vocês dois, vai lá e resolve. Vai lá e resolve, abençoado. E se for comigo, pode vir resolver mesmo. Eu sei que sempre o meu pastor.
A gente já está acostumado já. Eu não vivo de ressentimento, mano. O que eu senti ontem, eu já curei ontem, hoje tem outro, eu curo hoje, outro, amém? Ih, cara, estamos livres do ressentimento, amém, queridos? Uma vez eu até brinquei com os irmãos, o problema de toda a igreja é o pastor. Um dia o Senhor vai tirar todos os pastores das igrejas, vai deixar as ovelhas se bater. Vai ficar uma maravilha, vai virar um UFC, gospel. O líder falou isso, o outro líder falou aquele, outro irmão disse isso. Qual é o papel do pastor? Segura bode para cá, ovelha para lá, sai para lá, bicho. Um dia, eu falei um dia vocês, no aniversário do Natan, a gente foi fazer o aniversário dele numa chácara. Olha, eu vou dar um parênteses aqui. E aí, eu esperando os irmãos chegar para trazer os filhos. Aí vi um rebanho de ovelhas. Aí do nada começou um, pof, uma cabeçadinha. No outro, pof. Aí eles foram se virando. E eu observando, falei, vamos ver o que vai dar. Aí o grandão vinha e pum, no pequenininho. O pequenininho balançava, dava uma rezinha. Eu disse, cara, ele vai morrer. E vieram de novo e pá, e dava aqueles estouros. E eu, gente, cadê o pastor desses bichos aqui, cara? E o rebanho foi embora, e os dois ficaram. Alguém já viu essas brigas assim? E aí, eu não sei, os bichos são loucos, as ovelhas são tudo loucas. Aí, eu pensei, agora vai acabar. Não, eles deram uma ré assim, ó. Lá do palco para cá, eu pensei, meu Deus do céu. E vieram. E eu dava os gritos, eles não ouvem a voz de quem não é o pastor. A ovelha só ouve a voz do pastor. Então, se tiver dois irmãos se brigando aqui, ó, não adianta você gritar. Pede para o pastor gritar que para. E veio e dele uma cabeçada. E os dois tontearam assim, ó. E se balançaram assim, eu acho que dizer assim, agora deu, né? E o menorzinho disse, deu não. E veio e deu mais uma do grandão. E eu disse, cara, eles vão ficar até se matar ali. E aí, ó, alguém viu e chamou o tal do pastor lá. E o pastor veio, sai daqui, bicho! E chutava as ovelhas pro lado. Eu falei, esse sou eu. Entrei em ação. Tá brigando com o irmãozinho do seu lado? Final do culto, vem aqui, nós vamos conversar. Sai daí, Satanás! Ovelha cabeça dura, né? Tá quase morrendo, mas continua se batendo. Não vai dar tempo de pregar a mensagem inteira, o louvor pode vir já. Os ressentimentos, queridos, eles impedem um relacionamento profundo com Deus. É tão perigoso você querer estar ressentido e adorar a Deus, que o texto vai dizer que se o homem e a mulher estão brigados, ele fala assim, nem adianta você orar, porque as suas orações são impedidas se você não tiver acertado com a sua esposa. Pare de brigar com a esposa, é isso. Para incendiar o seu relacionamento com Deus, queridos, encontre a real satisfação. O que satisfaz a sua alma? Nós cantamos, nada mais satisfaz minha alma, só Jesus, nada mais satisfaz minha alma, só Jesus. E a gente segue, nada mais satisfaz minha alma, só Jesus. O que satisfaz a sua alma, querido? Aonde está a sua satisfação plena? Quando você é ativado pelo fogo do Espírito, a nossa satisfação plena está em Jesus. A gente pode ter satisfação e alegria com tantas conquistas, mas nada se compara à vida secreta com o nosso amado. Nada mesmo, queridos.
E o último ponto, vença a inconstância. Vença a inconstância. Sabe aquela inconstância de que tem dias que você quer tudo, tem dias que você não quer nada? A presença exige tempo, queridos. O Espírito não opera igual um aplicativo que você clica e ele responde. O Espírito Santo, ele exige tempo, entrega, renúncia, exige isso. Exige você entrar naquele lugar secreto e gastar um pouquinho de força, dizer: Senhor, o Senhor pode vir hoje, pode vir, pode vir. Sempre se faz a comparação da vida no Espírito com a intimidade entre um casal. Você não chega em casa do trabalho, abre a porta e fala: amor, vamos lá para o quarto que temos muita intimidade. Não acontece assim. Há uma preparação do quarto, há uma preparação da mente, há um olhar diferente para o seu amado, e então a intimidade acontece. A presença do Espírito é a mesma coisa, cara. Às vezes as pessoas nos perguntam: pastor, como é ter uma vida no Espírito? Eu digo: cara, é uma vida de delícias e prazeres diárias. Cara, hoje eu cheguei aqui, é o terceiro culto hoje, umas 9 horas da manhã, a igreja estava cheia. Aí fomos lá nos homens, dar um cheirinho na presença que estava lá. Pô, abracei um, abracei o outro, ouvi alguns testemunhos. Eu disse para um deles: cara, não perca esse coração de estar nesses lugares assim, cara. Sabe, mas eu não preciso, cara, eu preciso, não sei você, mas eu preciso sempre. Ontem eu fiz uma viagem até Beltrão, só para levar um pastor amigo meu até Beltrão e voltar. 6 horas de viagem. Eu e o Luiz, que foi me servir junto, para servir o pastor. Não precisava, a igreja está cheia de programação, mas eu entendi que maior é o que serve. E talvez alguns momentos que você gasta um pouco de força, são momentos de resposta na sua vida, são momentos de responder as orações, de ouvir o Senhor falar. Só o fato de ter vivido isso hoje, ao chegar aqui, queridos, sem pretensão nenhuma, Deus usa a boca de uma adolescente, cara, e de uma jovem, da Ana, para dizer: eu tenho que falar contigo. A adolescente veio: tem que liberar uma palavra para a tua vida. As duas não conversaram, mas falaram a mesma coisa, uma ali e a outra ali, ó. Será que Deus quer falar com você hoje? Será que tem alguma resposta para a sua vida que você precisa ouvir hoje mesmo, agora, quem sabe? Fique de pé comigo. Por que a inconstância acontece, queridos? Porque o fogo do Espírito não vem. Porque nós acreditamos muito mais nas emoções negativas do que nas promessas de Deus. Porque nos transformamos em religiosos. O que vão pensar se eu levantar as minhas mãos? A essas alturas não estou nem aí, cara. Estou nem aí, mano. Estou nem aí que vão pensar de mim, estou nem aí, cara. Alguma vez eu fardado, cara, vou para a igreja, mano, vou adorar. Meu Deus, mas o que vão pensar do cara todo fardado? Cara, pensa o que quiser, mas um dia em tua casa vale mais do que 1000 noites em qualquer outro lugar. Estou nem aí, cara. O que nos impede de termos o fogo do Espírito é nos compararmos com os padrões desse mundo, ou nos compararmos com outros irmãos. Você pode se comparar com o gerente do lado, com a empresa vizinha, com a igreja do lado. Isso impede o agir do Espírito. Você é uma pessoa única, e o Senhor quer falar contigo, porque as respostas que Ele tem para a sua vida é só para você.
Não é por mão do lado, para ele tem outra, para o outro tem outra, para o outro tem outra, para o outro tem outra. É só para você hoje, amém, queridos? Por que o fogo do Espírito não vem? Porque não desejamos uma real experiência. Mas se você deseja uma real experiência, esse é o momento que o Senhor quer fazer com você um lugar de prazeres a sua vida nele e ele em você. Eu quero encerrar, querido, lembrando uma história de Leonardo Ravenhill. Leonardo Ravenhill, um grande homem de Deus, ele conta a biografia dele, 1907, 1944, que esse homem tinha um anseio de ter uma experiência com o Espírito Santo, e assim como eu, Tiago, ele também queria ver um avivamento poderoso, cara. Ele ansiava por um avivamento poderoso, ele ansiava por ver vidas sendo tocadas no Espírito Santo, de uma forma como nunca antes. Ele ansiava por ver jovens, crianças, velhos, sendo alcançados pelo fogo do Espírito. E conta a seus amigos que ele passava horas e horas na madrugada dizendo: Senhor, aviva, 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 Jesus, aviva minha casa, aviva meu vizinho, aviva meu irmão. Anos mais tarde, Leonardo Ravenhill experimentou um grande mover do Espírito, e ele escreveu um livro chamado Por que Tarda o Pleno Avivamento? Sabe por que tarda o pleno avivamento, querido? Ele vai dizer: porque estamos mais preocupados com quem está do nosso lado do que quem está diante de nós. Porque às vezes estamos mais preocupados com o que a rede social vai falar, com a imagem da câmera, com o que o take do celular vai mostrar, do que quem está diante de nós, com a audiência de um homem só, com a audiência de uma pessoa só. Essa noite é uma noite de você ter uma audiência com uma pessoa só. É uma audiência, não é com a sua esposa, não é com o seu marido, não é com o seu pastor, não é com o seu líder, não é com o seu irmão, é com Jesus. É só você e Jesus, é só você e Jesus. É a audiência de um homem só. Sabe a quem somos comparados? Nós somos comparados ao sniper. Os snipers, eles são homens que eles estão escondidos em algum lugar. Eles são preparados para carregar um peso pesado e para ficar horas no mesmo lugar. Esperando o alvo. Esperando o alvo. Esperando o alvo. Os snipers, eles têm uma frase: eu estarei em um lugar que você não vai me ver, e farei um barulho que você não vai ouvir. Sabe por quê? Porque os snipers estão em algum lugar secreto, e você não está vendo ele. E o disparo de um fuzil, ele é mais rápido que a velocidade do som. Ou seja, o sniper mata o alvo, e o alvo não consegue ouvir o barulho do estampido. Sabe quem são os cristãos? Os snipers de Deus. Nós estamos em um lugar, nós entramos num tameion, que ninguém vai nos ver, e nós faremos um barulho, que é a oração, que é a intercessão, que é a adoração, que ninguém vai ouvir, mas as respostas chegarão, os alvos serão atingidos. Ei, os alvos serão atingidos. Essa noite você pode começar a fazer um barulho agora, dizer: Senhor, toca no meu pai, toca na minha mãe, toca no meu marido, toca no meu esposo, toca na minha esposa. Comece a fazer o barulho no céu, querido. Levante sua adoração, levante sua oração. Hoje é noite de respostas, recompensa do secreto, recompensa